A corrupção do gênero humano, sinal do fim dos tempos. Parte 2. O texto de Gênesis 6 nos traz algumas informações importantes que merecem destaque. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6 versículos 1 e 2. Viram os filhos de Deus. Quem são estes filhos de Deus, que tomaram para si mulheres, e coabitaram com elas? No versículo 4, diz que naqueles dias, havia gigantes na terra. De onde vieram estes gigantes, se aquela população era descendente de Adão e Eva? Que genes são estes, que resultaram em gigantes? Na sequência do texto, a Bíblia nos mostra que o resultado da relação sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens deu origem aos valentes, varões de fama. E no versículo 5, Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. Assim Deus toma a decisão de exterminar o homem da face da terra. Pois bem, para respondermos a estas perguntas, precisaremos buscar referências bíblicas que fazem alusão à passagem de Gênesis 6. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 1, diz que: "E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor." Notem que nesta passagem, houve uma reunião nos céus, onde os filhos de Deus, ou os anjos, se apresentaram diante do Senhor, e que Satanás veio entre eles. A expressão filhos de Deus, nesta passagem, refere-se aos anjos. Mas teria os anjos tomado para si mulheres, e geraram filhos com elas. Vamos analisar o texto da carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz: "Porque, se Deus não perdoou os anjos, que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios." Observem que Pedro cita em sua segunda epístola a queda de anjos, que pecaram, e que foram lançados no inferno, entregues às cadeias da escuridão, e na sequência, Pedro fala que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé do dilúvio. Veja que Pedro refere-se à queda de anjos antes do dilúvio, exatamente no período que houve uma corrupção generalizada do gênero humano, que culminou na destruição pelas águas do dilúvio. Na carta de Judas, o apóstolo adverte a igreja quanto à introdução de homens corruptos, os quais converteriam em dissolução a graça de Deus, e negariam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Assim Judas prenuncia o juízo de Deus sobre estes falsos mestres, e assegura que a justiça de Deus seria tão real e justa, como foi com os anjos que desobedeceram e caíram. No versículo 6 diz: "E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia." Veja que Judas também cita a queda de anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Entendemos que estes anjos, citados por Judas, abandonaram a sua condição original de criação, a sua habitação, ou o seu corpo original, e corromperam, ou adulteraram, a forma original de suas criações, recebendo assim o juízo de Deus, sendo então aprisionados na escuridão, em prisões eternas, até o dia do juízo. Mas, uma pergunta surge diante deste relato: estariam os anjos caídos, encarcerados em prisões eternas?
sabemos que antes da criação do homem, houve uma rebelião de anjos nos céus, liderada por Lúcifer, que desejou ser igual a Deus, o qual tentou usurpar o trono de Deus. Assim, Deus lançou Lúcifer, o diabo, e seus anjos, os demônios, para a terra. Em Lucas 10, versículo 18, Jesus disse: "Eu via Satanás, como raio, cair do céu." Está claro que o diabo e seus demônios agem em meio à humanidade desde a criação. Podemos citar como exemplos a serpente no jardim do Éden, Satanás se apresentando diante de Deus no relato do livro de Jó, o qual disse ao Senhor que ele vinha de rodear a terra. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Jesus, durante seu ministério, libertou vários oprimidos, possuídos por vários demônios. Enfim, sabemos claramente que o diabo e os demônios, que se rebelaram contra Deus, estão soltos pelo mundo, buscando a quem eles possam tragar. Estes são os nossos inimigos, aos quais a Bíblia continuamente nos adverte a vigiarmos e a lutarmos, em orações e jejuns, contra as astutas ciladas do inimigo. Mas afinal, quem são estes anjos caídos, que estão aprisionados nas escuridões eternas, aguardando o juízo de Deus? Vamos abordar com detalhes este assunto. Assista ao próximo vídeo parte 3. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal.